O capítulo 52 de Isaías e o capítulo 53 também fornecem coisas impressionantes sobre a vinda de Jesus. Esses capítulos também mostram a sobrenaturalidade da Bíblia em apresentar esses acontecimentos com mais ou menos 7 séculos de antecedência. Vamos ler aqui Isaías 52 a partir do verso 13 e vou ler alguns versos de Isaías 53. E aí vamos para o Novo Testamento para vermos como que os judeus cristãos inspirados e testemunhas oculares interpretaram esses capítulos, ok? Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmam muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Você vai perceber na leitura do Novo Testamento que realmente Jesus Cristo, açoitado, com uma coroa de espinhos, crucificado, o aspecto dele foi desfigurado realmente. Então aqui profetiza como que o Messias ficaria após a tortura que iria sofrer. Capítulo 53 agora. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Renovo porque ele é descendente de Davi, não é? Como se fosse um brotinho, uma plantinha que brotaria do tronco de Davi, como já estudamos em Isaías 11. Perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Não é entre as nações. Então a interpretação de que o servo sofredor é Israel não tem lógica. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jamais o povo de Israel poderia cumprir essas características, e nem mesmo os nossos irmãos judeus, não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Depois eu comentarei esse aspecto aqui, também os versos 12 e 13. Esses versos que eu li, a partir do capítulo 53, verso 12, depois Isaías 54, 1 a 4, depois 6 e depois verso 10, vamos ver como que, repito, judeus, cristãos, testemunhas oculares e inspirados, como eles interpretaram esses capítulos aqui, tá? Vamos para o Novo Testamento e eu vou dar uma série de versículos para você. Mateus capítulo 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O que Cristo fez para que se cumprisse, por exemplo,
o versículo 4, que disse que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? No verso 16, ó. Chegada a hora, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, lá no capítulo 53, verso 4. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, Mateus interpretou o verso 4 de Isaías como uma referência a Jesus, expulsando demônios e curando as doenças das pessoas na sua primeira vinda. Vamos ler Mateus 26, 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus, diante dos acusadores, ele guardou silêncio. E nós podemos ver em Isaías 53, né, que ele exatamente viria desta forma: um cordeiro, né, que seria levado ao matadouro. Um cordeiro que em silêncio vai ao matadouro. Por isso que Cristo muitas vezes é comparado a um cordeiro, né? Porque na forma dele se portar diante dos seus acusadores, ele demonstra a sua paz, a sua tranquilidade, a aceitação de que ele seria o sacrifício pela humanidade. Outro versículo, João 1,29, não é? Quando Jesus se aproxima de João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E nós lemos aqui em Isaías, né? Capítulo 53, verso 10, na segunda parte, que diz assim: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E João Batista o chama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os autores interpretaram Jesus como oferta pelo pecado. Outro texto, João 12, verso 38. Nós vamos ler vários versos. Eu quero deixar você bem munido de texto bíblico para que você possa entender de forma definitiva que Isaías fala de Jesus Cristo. Tá? João 12, 38. Diz assim: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. E no verso 37, ó, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías profetizou que quando Jesus curasse e realizasse milagres entre os judeus, mesmo assim muitos deles não creriam que o Messias havia chegado. E isso está no capítulo 53, verso 1 de Isaías. Ó. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então a descrença judaica em Jesus como Messias, mesmo ele tendo feito milagres na presença deles, foi interpretado pelo evangelista João como sendo um cumprimento de Isaías 53, verso 1. Veja que interessante. Outro texto, Atos 3,13. Que diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo, Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então aqui ele já vai mais direto falando, né, que Jesus Cristo, que o servo sofredor de Isaías é o servo Jesus. É mais um autor judeu inspirado, nesse caso Pedro, né, identifica o servo sofredor com Cristo. Vamos para Romanos 4, 25. Romanos 4, 25. O apóstolo Paulo, desta vez, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões
e ressuscitou por causa de nossa justificação. Paulo, falando de Cristo, diz que ele foi entregue por causa de nossas transgressões, né? E aí o versículo 5 de Isaías 53, que foi a base para Paulo escrever isso, diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então você vê os autores, né, interpretando Isaías como se referindo ao próprio Cristo, né, ao próprio Jesus. Por exemplo, aqui em Romanos 10,16, é um outro texto para você avaliar, diz assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Mais uma vez ele mostra, né? Paulo também interpreta Isaías 53:1 como uma referência a Jesus Cristo. E, para finalizar, tem muitos outros textos que eu tinha anotado aqui, mas eu vou ler para você um outro de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, ou é capítulo 2? Capítulo 2, tá? 1 Pedro capítulo 2, versículos 22 a 25. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Além de apresentar aqui Jesus como carregando o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, aqui é dito, né, que nós éramos como ovelhas desgarradas. E Isaías, né, fala a mesma coisa no verso 6, ó. Pois nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então não resta dúvida alguma de que os autores, judeus cristãos, muitos deles testemunhas oculares dos eventos na vida de Cristo, interpretaram o servo sofredor de Isaías 50, 52 e 53 como sendo uma referência a Jesus Cristo. E você vê que o cumprimento é exato. Com séculos, mais ou menos 7 séculos de antecedência, a Bíblia profetizou que Cristo viria pela primeira vez, a forma como ele morreria e o porquê. Para ele assumir sobre si a culpa pelos nossos pecados. Preciso ler mais 2 textos antes, para mostrar para você que tudo isso que Cristo fez foi algo de extremo valor e importância, não só para nós, mas para todo o universo. Sabe por quê? Porque não foi qualquer um que veio naquela condição para morrer na cruz pelos pecadores. Veja o que diz Filipenses 2, 5 a 11. Esse é um texto importante para você ler e refletir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, no mais pelo sentido do termo, e é ainda, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, ou seja, assumiu uma natureza humana, não é? Tornando-se em semelhança de homens, não igual, porque ele tinha dupla natureza, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então quem morreu na cruz por você e por mim não foi uma criatura, não foi um Deus menor.
foi alguém que subsistia em forma de Deus. E aqui é dito que além de, por sua obediência, ele nos curar da nossa desobediência, os versos 10 e 11 dizem que um dia, que será na segunda vinda dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Ou seja, até os ímpios vão reconhecer que Cristo era realmente o Salvador. Pena que eles vão reconhecer isso tarde demais.